Senhor Deus Todo-Poderoso. Diga assim, querido: Senhor, que o Espírito do Senhor venha sobre mim. Fala comigo, Senhor. Esta noite me traga revelação e que ela seja como semente, e nesse 2024 dê muitos frutos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Antes de eu falar outras coisas aqui, queridos, você que vai participar da festa da virada, acabou o culto, não vai embora, nos ajude a organizar as mesas, amém? Certo? Tá tudo pronto, bonitinho, arrumadinho. Vamos só colocar as mesas e quando acabar a festa, nos ajude a limpeza também, amém? Não fuja depois da festa, tá bom? Queridos, glória a Deus. Olha só como a casa do Senhor está bonita. E queridos, louva a Deus pelos amados, pela criatividade, pelos irmãos que investiram tempo, esforço e também as suas finanças aqui. E está cada vez mais bonito, mais elegante, mais tecnológico. Mas tudo isso é maravilhoso. Toda essa infraestrutura, mas ela serve, queridos, justamente para que possamos ter qualidade, compreensão, entendimento, para facilitar que a mensagem chegue até nós. Eu lembro quando eu estava falando com o Evandir, e ele estava num momento muito complicado na sua mudança de trajetória profissional, e antes de parecer tudo bom, piora mais um pouco, né, Evandir? A instabilidade. Os mais antigos aqui vão lembrar do Indiana Jones. Então, tem um filme do Indiana Jones que nos mostra muito sobre a fé, em que você tinha um lugar que você tinha que atravessar um buraco, né, muito grande. Se puder abaixar para mim um pouquinho o teclado. Mas você não conseguia ver a ponte. Você só tinha que entender, acreditar que ela estava lá, pegar e botar o pé. E era um grande desafio, o desafio de você saber que tem um precipício e de confiar que alguém colocou a ponte ali. E o desafio de você fazer mudanças, a gente acha que isso não tem a ver, que Cristo não se relaciona com a nossa profissão. Espera até o final, talvez até o meio do ano, fazer o culto dos empresários. Mas para que entender, queridos, se você é empresário, você só tem um jeito de você não se perder, se você entender o propósito de Deus para a sua vida. Se você entender que você é mordomo do Senhor, que tudo pertence a Ele, que foi lhe dado uma responsabilidade a você e que volta para Ele. Se você não entender isso, queridos, você, quando tiver qualquer lucro, vai se perder em si mesmo, nos seus desejos, nas suas lutas, nas suas necessidades, mas não vai cumprir o seu propósito. Então é um grande desafio. Precisa de uma virada profissional, precisa de um up, se sente que não está cumprindo ainda, não está sendo valorizado, coloque isso aos pés da cruz. Faça isso. Coloque diante do Senhor. Se conecte com Ele. E lembre de uma coisa: todo desafio de fé nos coloca dentro de uma provação de instabilidade. E parece que não tem nada. Lembro que quando eu voltei da missão e voltei a trabalhar na empresa, os primeiros, na verdade até hoje ainda acontece isso. Não temos garantia nenhuma. Fazemos previsão financeira, planejamento, temos fluxo, temos clientes, temos valores fixos ali, mas ainda o sentimento é o mesmo. Não tem nada que me garante a não ser o Senhor. Meu coração continua como se eu estivesse ainda na missão, porque é o Senhor que provê todos os dias o pão,
o alimento. E aí, queridos, hoje falamos sobre batismo em Cristo. E precisamos entender para podermos seguir a nossa jornada em 2024. O que significa o batismo em Cristo? Vira para o irmão que está do seu lado, diz assim: você sabe o que é o batismo em Cristo? Seja honesto e responda. Hã? O quê? O que é isso? Eu conheço o batismo nas águas, conheço outros batismos, mas esse batismo, nem no encontro com Deus, nem em outros lugares, eu ouvi falar, ou se ouvi, eu não fixou na minha cabeça. E é um desafio para nós, que falamos de tantos, sobre o batismo no Espírito Santo, batismo nas águas, mas o batismo em Cristo é um batismo, vou chamar o batismo esquecido, talvez para alguns, ou para colocar no contexto da igreja no Brasil, talvez esquecido de ser pregado. E esse é um batismo, se não o mais importante, porque todos têm que apontar para Cristo, porque Cristo aponta para o Pai. E aí, gostaria que você abrisse sua Bíblia em João 3, do 1 ao 18. Enquanto você abre a sua Bíblia no João 3, do 1 ao 18, o que significa a palavra batizar? No grego vem da palavra baptizar, que significa mergulhar, submergir, emergir ou imersão. Um dos vários pontos em que a palavra era aplicada era um processo de pintura do tecido. Então se fazia uma fornalha, se aquecia o líquido, e ali naquele momento pegava o tecido e mergulhava ele várias vezes, deixava um tempo ali. O mesmo processo é feito antigamente para se fazer o papel. Nas primeiras produções de papel na história, era feito dessa forma. Aí pegava a cinza da árvore e moía com bambu e fazia isso várias vezes. E quando você pintava o tecido, mergulhava ele na tinta, na água com tinta, e mergulhava levantava, mergulhava, levantava. Era o batismo. E o tecido passava a estar na tinta. E a tinta passava a estar no tecido. E eles se tornavam um só. E aí, nosso tema, que diz lá em Gálatas 3:27, os que em Cristo foram batizados, de Cristo serão revestidos. E isso vamos entender de forma mais profunda. Então, abra sua Bíblia lá, João 3, 1, 18, diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra para onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem e nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas. Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos. No entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim, quando falo das coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu aos céus,
exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, e também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crê tenha a vida eterna. Vamos parar aqui, queridos. Nascer de novo. Para entendermos o batismo em Cristo, vamos começar com essa etapa. É necessário que você tenha uma nova natureza, que você nasça de novo. Se você não nascer de novo, queridos, o pecado continua te controlando, te dominando. Veja bem, o novo nascimento, ele não te impede de pecar, mas ele não te torna submisso ao pecado, escravo ao pecado. Se você vai pecar ou não, é uma decisão sua. Mas enquanto você não nascer de novo, você continua ainda sendo escravo do pecado, e ele continua controlando a sua vida. Quando falamos de batismo em Cristo, falamos que precisamos ter um processo de conversão. Batismo em Cristo se trata de conversão, transformação, nascer de novo. Abra sua Bíblia em Romanos 6. Diz assim, enquanto você abre, João 14, 5 a 6. E diz Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outra forma de você chegar até Deus senão por Jesus. Te dizer algo, querido: o batismo nas águas, que é o batismo de João, de arrependimento, a parte quando você vai nas águas e é batizado, um ato simbólico e profético, que estabelece em você uma decisão de arrependimento. Mas o batismo nas águas não te salva. O batismo em Cristo é diferente. Esse é o batismo da salvação. O batismo nas águas, ele prepara você. E foi isso que João Batista fez. Arrependei-vos, porque é o quê? O reino dos céus. E virá aquele que vem após mim, a qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Em outro momento, Paulo diz, chegando a um grupo que falou: olha, nós somos batizados. E aí, qual batismo? O batismo das águas. Falou: não, esse é o batismo de arrependimento. Sejam batizados no Espírito. Colocou a mão sobre eles, e eles foram batizados. Entender sobre o batismo em Cristo é fundamental para nós cristãos, porque senão começamos a acreditar em coisas que a Bíblia não nos diz. Bíblia, palavra, é o nosso guia de fé, o único guia de fé e prática. Então, queridos, por isso que nós vemos muitas vezes irmãos que são batizados nas águas e abandonam. Eles ainda não passaram pelo processo de conversão. Eles confessaram um arrependimento, mas de fato não se permitiram ser transformados, ou ainda estão no processo. Mas é importante você entender isso, querido. Se você é batizado nas águas, glória a Deus pela sua vida. Se você não é, seja batizado nas águas. Mas o batismo nas águas tem outro papel importante, especial, necessário. O próprio Jesus foi batizado nas águas. Mas você precisa ser batizado em Cristo, se você quiser ser salvo. O batismo em Cristo, o batismo do sangue, o batismo da remissão. Falamos tanto em inclusão, mas a palavra que Deus nos traz é de remissão. Se você se arrepender, mas não houver sangue de Cristo na sua vida, é só arrependimento. E o que traz poder sobre isso, queridos, é justamente saber
que você se arrependeu e Cristo veio com o teu sangue e derramou sobre você. Romanos 6. Diz assim, versículo 1: Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Se você continuar lendo, Paulo vai falar sobre ser escravo do pecado, e como o pecado começa a controlar a sua vida, e as únicas opções que você tem eu preciso fazer isso, eu preciso tomar essa decisão. Eu sei que Deus não concorda, eu sei que não é certo, mas é o único caminho. Me ofereceram uma oportunidade de trabalho, mas eu preciso mentir. Se eu perder o meu emprego, meu Deus. E o único sentimento que encontra espaço legal e espiritualmente na sua vida é o sentimento da arrogância, da soberba, é o da dor. É quando você entra no espaço de dor, seu lugar de dor, você não sai mais, da dependência emocional. Lucas, quando que eu vou ser livre dessas coisas? Quando eu vou ser livre de ser escravo desses sentimentos, da ansiedade? Deus nos dá tantas ferramentas, queridos, psicologia, tanta coisa, mas a libertação da sua alma, essas coisas vão trabalhar comportamento, vão te ajudar a detectar aonde você não está vendo, mas quem vai derramar o sangue, quem vai te libertar é Cristo, e não existe outro caminho. Então, queridos, ou você é batizado em Cristo, ou o pecado sempre vai ser a única opção da sua vida, ou nunca tem graça, é sempre julgo, é sempre fardo, é sempre na briga, é sempre na contenda. Abra sua Bíblia, queridos. Eu vou ler aqui, já está mais prático. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, está em 2 Coríntios 5, 16, 17. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A velha vida acabou, e uma nova vida teve início. Se você encontrou Cristo, é interessante, quando você estuda os 4 evangelhos, queridos, eu gosto de dizer que, se você não entendeu o primeiro, tem dúvida, tem mais 3 para você tirar a prova real. O evangelho de João é fantástico, porque ele tenta colocar, queridos, e mostra que todos aqueles que tiveram realmente um encontro com Jesus nunca mais foram o mesmo. Até aqueles que decidiram não estar com Jesus, como Nicodemos, tiveram dúvidas, mas nunca mais se tornaram o mesmo. E ele provoca isso em nós, porque ou você permite que Cristo entre na sua vida e você joga fora o velho, joga fora
o seu caráter corrompido, toda a sua estratégia de vida. É muito difícil quando nós sentamos com alguém e ele aprendeu a fazer escolhas daquele jeito. A pessoa, ela seguiu a vida como uma cultura, seja porque os pais ensinaram, ou seja porque ele aprendeu assim a duras penas. E quando você fala de graça, a pessoa não consegue compreender. Quando, por exemplo, a pessoa aprendeu a conquistar tudo na vida, tenta explicar a graça para ela. Se o Espírito Santo não convencer ela não consegue entender a graça. Por quê? Porque ele precisa se esforçar, ele precisa ter mérito, ele precisa ter direito àquilo. E a Bíblia já nos diz que nós não temos direito. O único direito é o da cruz. Então precisamos, queridos, abandonar o velho homem, o velho Lucas. Eu abandonei o velho Lucas, queridos. E cada dia que se passa, quando Deus me mostra sobre práticas da minha velha natureza, uma transformação. Mas Lucas explosivo. Lucas com arrogância extrema. Quando eu lembro algumas histórias, quando eu lembro algumas coisas do passado, eu falo: Deus, o Senhor foi misericordioso comigo. Porque eu já discuti com tanta gente por arrogância. Porque eu não queria sair por baixo. Porque eu queria vencer no grito. Porque eu queria impor o jeito do Lucas. E, queridos, quando Deus te fala, é uma direção. Quando você quer, é uma decisão sua. E ninguém é obrigado a fazer ela. Até quando Deus manda fazer, é uma decisão. E quando nós queremos impor algo, você como pai impõe e estabelece as regras na sua casa, porque é de sua responsabilidade. Um dia eu estava conversando com uma mãe, e a mãe disse para mim assim: minha filha está saindo de casa, eu não concordo. E começou a amaldiçoar a filha. E eu disse para ela: qual é o direito dela como pessoa? Tem 18 anos, ela pode sair. Qual que é o erro em sair? Ela não entendeu. Não, mas está errado. Ela vai viver a vida sozinha, ela vai encarar só. Não, você não entendeu ainda. Ela está errada. É pecado sair de casa? A Bíblia coloca isso? Ou é um direito dela? É um direito. Certo. Agora para onde ela vai? Não tem lugar para ir. Aí é que você entra. Você não entendeu. Você está querendo manter sua filha, impondo ela em casa, em vez de você entender o seu papel. Ela quer sair. Escolha ser a pessoa que vai ensinar ela como sair de casa. Porque agora com 18 anos você não manda, você só está como apoio, refúgio. Se coloque como uma mulher sábia e ensine como dar os passos. Ajude ela a escolher o bairro adequado. Aliás, chame ela nos domingos. Não perca o relacionamento com a sua filha. E por mais que a motivação dela seja errada, aí é o pecado. Mas não foque só na decisão, isso é moralismo. E a história estava assim: a avó saiu de casa, se rebelou contra a bisavó. A mãe saiu de casa na adolescência, se rebelou contra a avó. E a filha estava fazendo a mesma coisa. E uma filha antes tinha feito isso também. E ela saiu dali ofendida. Por quê? Porque o que ela esperava naquele aconselhamento é que fosse fomentado que ela, como mãe, estava certa, resguardando, porque ela aprendeu assim. Foi o que a mãe dela fez com ela, brigou com ela, cortou a amizade, porque ela foi embora de casa. E eu disse para ela: você tem uma grande oportunidade de mudar o ciclo da sua história. Começa a partir de você a não repetir a história dos seus antepassados. Faça diferente. Não permita que essa maldição siga na sua família. Queridos, passou por encontro, libertação, mas não entendeu ainda. Não chegou no coração a transformação. Não se abriu. Vocês entendem? Como nós colocamos
condições, pecados que a Bíblia não coloca, porque aprendemos desse jeito. E aquilo que nos importa, jogamos fora, não observamos. E a nossa família começa e continua a replicar, a estabelecer e a continuar práticas erradas. E aí, queridos, dentro disso, ou você abandona o velho homem, ou você abandona o velho jeito, o velho Lucas, as velhas formas de resolver problemas. Tem família que só resolve no grito, vocês já viram? E tem família que não grita, resolve tudo na empreita, escondido por trás. Tem família que não resolve problema, guarda na caixinha. Continuam juntos, mas não resolve problema. Você precisa, querido, ser transformado. Você precisa mudar. Lembra quando eu falei que quando você é escravo do pecado, a solução não é a opção, a solução em Cristo. Trazer luz ao problema não é a opção. A opção para você e a melhor estratégia é uma que a Bíblia, se você falar assim, o que a Bíblia diz sobre isso? Diz que é pecado. É essa parte em você que tem que morrer. O que você está resolvendo que precisa de luz? O que você está trabalhando e construindo, desenvolvendo, que é o velho jeito? Você mudou a veste, a roupa, o salto, o sapato, o cinto, melhorou o cabelo, mas o caráter distorcido lá no fundo é o mesmo, e as práticas são as mesmas. Um dia eu cheguei, estava lá no Amazonas, preguei para o Wellington, né? Não é o nosso irmão Wellington aqui, né? E ele cortava madeira. Preguei para o Wellington, ele era alcoólatra. Discipulei, falei de Jesus, ele aceitou Jesus. Era Jesus na veia, virou guitarrista, né? E tal, tudo jóia. E o Wellington, ele fazia o seguinte: ele ganhava seu salário, ia para a cidade, gastava em garotas de programa, gastava com roupa para si, chegava em casa e comprava um alho, uma cebola, e entregava para a mãe. E ele era o arrimo da família. E a mãe se virava, e a casa dele estava apodrecendo já. Nem as madeiras ele trocava. O Wellington converteu. Levei o Wellington para a cidade, foi comigo. E aí o Wellington, no terceiro dia, eu falei assim: cara, amanhã nós vamos embora. Vamos lá comprar as coisas, fazer o rancho, chama rancho, né? Vamos fazer as compras para a sua mãe. Ah, eu não sei se vai dar, só tem R$300. Cara, você veio aqui com 2.000 e pouco. Como assim você só tem R$300 em 3 dias? Ele falou: não, eu fui lá, comprei umas roupas novas, um celular, comprei isso, comprei aquilo, né? E aí não deu, vai dar, tem só esses 300, tem que pagar combustível para voltar. O testemunho que ficou para a mãe é que o Wellington não morreria pelo alcoolismo em si, mas o resultado, o fruto é o mesmo, a miséria na casa dele. O Wellington não entendeu, ele só ficou mais chique. Eu tive que sentar e dizer para ele: meu amigo, se você não se importa com a sua mãe, se você não se importa com a sua casa, que ela depende de você, se você não consegue olhar para isso e manter a necessidade, então você não entendeu Cristo. O de fora não é mais importante que o de dentro. E aí começou uma jornada de discipulado. Entenda, queridos, mudamos a roupa, as vestes, a estrutura externa, mas não mudamos o interior. E a jornada, entenda isso, jornada. Enquanto o batismo nas águas, você tem algo simbólico, passa pelas águas. O batismo em Cristo não tem ato simbólico. Ou ele te transforma de dentro para fora, ou ele te muda, ou você não foi batizado. Vamos lá, Colossenses 3:3 diz assim: pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. O que Paulo quer dizer com isso? Queridos, eu tenho aqui a minha mão,
Mas meu marido, a minha esposa, o meu filho ou a minha mãe não tem caráter. Hoje pisou no meu pé. Quando a gente vê, a pessoa olha para Cristo, ela tem uma vida de arrependimento e de remissão. Ela tem uma vida de transformação. Ela começa a entender que ela precisa mudar e ela é transformada. Por isso, quando nós oramos, Senhor, nós oramos a Ti e falamos em nome de Jesus. Por quê? Porque é a procuração que a gente apresenta. Quando falamos, Senhor, em nome de Jesus, e o Senhor olha o selo que há em nós. O batismo em Cristo nos proporciona esse entendimento. E quando nós fazemos o que fazemos por amor a Cristo, fazemos por Cristo e como Cristo deseja, como Cristo quer. Então, quando falar, aqueles que em Cristo foram batizados, de Cristo são revestidos. Quer dizer, queridos, que quando o Pai olha para você, Ele vê as suas vestes Cristo. É a espiritual e não a física que a gente molda, né? A gente joga, arruma o cabelo. Ele enxerga o coração. Em Gálatas 27, 3, 27, aqueles que em Cristo foram batizados, de Cristo estão revestidos. E aí, queridos, em nosso último ponto, precisamos nos identificar com Cristo, precisamos nos apropriar e precisamos confessar sobre Cristo. O que isso quer dizer? Em Gálatas 2, 19 e 20 diz assim: pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. E que ele diz? Eu me identifico. Cristo me representa. Quando ele foi crucificado, eu me identifico. Ele está morrendo por mim. Aquela dor que ele sofreu foi por mim. Ele se enxerga ali naquele lugar e vê que Jesus o está substituindo. E quando ele fala sobre a lei, podemos comparar aqui, queridos, com a moralidade ou com um protocolo. Porque viver a vida cristã, o protocolo, te traz um fardo, uma hora insuportável. Ouvi o testemunho de uma pessoa e ela estava dizendo que ela viveu intensamente Jesus. Falou, Jesus na veia. E ela vivia na igreja de segunda a segunda. E não voltava nem para casa, só para dormir. E era igreja, e era igreja, e era igreja. E um dia ela chegou à exaustão e disse, a igreja me consumiu. A igreja mentiu para mim. A igreja me dominou e me controlou. E ela se desviou, saiu e começou a falar mal da igreja. De repente ela teve um encontro com Jesus. Ela entendeu que a decisão era dela. Ela entendeu que o convite não é da igreja, de Cristo. E ela entendeu que na verdade ela precisava entender qual que era o propósito dela na igreja. É muito fácil quando você começa a culpar a igreja pelas consequências na sua vida ou pelas decisões. Eu lembro do apóstolo quando ele dizia assim, olha, por mais que eu tentasse, eu impedisse de consagrar, de fazer, ou direcionar alguém, tenho plena certeza que se eu não fizesse, o próprio óleo ia lá. Eu tenho certeza que se eu não fizesse, não direcionasse, o próprio Senhor ia ser a garantia de que ia dar certo. Precisamos, querido, começar a parar de colocar a culpa sobre como a nossa casa tem caminhado, como temos sido, como sacerdotes ou como mulher auxiliadora, e começar a ser responsáveis pelos nossos atos e decisões, e enterrar o velho homem. Quanto menos você culpar os outros, mais olhar para si e entender aquilo que precisa ser crucificado, mais você vai ser transformado.
de forma mais profunda, o batismo vai te emergir. Paulo, ele se identificou com Cristo. Ele foi crucificado por mim. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A apropriação, diz lá em 1 Timóteo 6,12: lute o bom combate da fé, apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foi chamado, a que tão bem você também declarou na presença de muitas testemunhas. Se aproprie da vida eterna. O que significa se apropriar? Não é tomar, querido, mas é se posicionar. Se perguntar para você, você é salvo? Talvez, quem sabe, não entendi essa parte ainda. Estou cultuando, aceitei Jesus, mas não sei se sou salvo. Quando diz se apropriar, é assumir. Eu sei para onde vou. Você precisa se identificar. Você precisa assumir. Romanos 8, do 1 ao 3, diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Batismo em Cristo, abandonar o velho homem, crucificar o velho homem, nascer de novo, se identificar que Cristo morreu por você. Se você só ouviu o que eu falei, mas não entendeu essa mensagem ainda, você não entendeu o cristianismo. Você entendeu a sua visão de mundo, sua cosmovisão, você entendeu a sua própria fé. Você entendeu um outro Deus. Amadurecer. Quando nós somos batizados em Cristo, nós amadurecemos. Deus nos trata e nos moe, até do jeito mais carinhoso do mundo, que nos arrepia, em sabermos o que temos que abandonar. Mas tem algo interessante. Quando nós somos batizados em Cristo, começamos a entender a graça, porque entendemos que não podemos ter. Entendemos que Ele nos ama tanto que nos deu, porque nos escolheu. E também você não pode fazer nada para perder isso, porque não se trata de perder ou ganhar, se trata de receber de Cristo, porque a salvação nos é dada. Quem conquistou foi Ele, não foi nós. E a decisão de nos dar ou não é dele. Quando você começa a entender Cristo e andar com Ele, você começa a descobrir o que realmente tem valor e o que não tem. As brigas que têm significado e as que não têm significado. Você começa a ver quando te tiram. Uma vez estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: olha, eu não quero mais, eu vou abandonar tudo. E aliás, fulano, esse homem, ele tornou tudo incapaz, então eu não vou voltar mais.
E eu disse, o problema é quem? Não, o problema é a igreja. A igreja é. Então, se eu tirar a pessoa, como é que fica seu coração? Imagina tirando a pessoa da sua vida. Parou, pensou. Não, aí a gente consegue conversar. Pensa nisso. O alvo das suas disputas, das suas aflições, quando tira a pessoa. Uau, peraí, sobrou umas coisas boas aqui. Aí a igreja é viável. Eu falei para ela, o seu problema não é com a igreja. O seu problema é que você não sabe resolver relacionamentos. Cristo ainda não alcançou você. Porque Cristo crucifica. Se você viver em Cristo, você crucifica essas coisas. E você sente paz. Qual é o mérito? Qual é o mérito? Um grande corredor que correu na corrida no Japão, uma das Olimpíadas que teve, questionaram ele, foi no Jô Soares, o Jô Soares questionou ele, né? Engraçado, falou, por que você não mentiu, não usou uma estratégia para ganhar a corrida? E ele disse, o que eu diria para minha mãe? E os filósofos usaram isso como pilar de tanto entendimento sobre o ser humano, sobre a antropologia, sobre entender o homem em si. Mas o que eu posso dizer para você é, o que eu vou dizer para Jesus? Pensei no Amazonas 1000 vezes em desistir. Pensei em desistir no Amazonas tantas vezes. E eu disse, o que eu vou dizer a Cristo? Se eu pecasse, ninguém aqui saberia. E isso é caráter. O que você faz quando ninguém te vê, ninguém prova, não ganha nada com isso. Qual é o mérito? Para nós cristãos, o único mérito é o reino dos céus, Cristo. E esse é o convite para nós essa noite. Entender o batismo em Cristo. Entender que se você não for batizado, o que representa o batismo em Cristo? O batismo em Cristo representa nascer de novo, morrer para si mesmo. Agora não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Agora é o Senhor da minha vida, Ele toma as decisões. E agora, glória a Deus, queridos, amém? E agora eu só vejo graça, eu só vejo paz, se Cristo está no processo. Não importa mais se eu estou, se Ele está, ok, alcancei o propósito, alcancei a meta, era aí que eu tinha que chegar. Você não vai conseguir satisfazer a si mesmo, nem seus próprios alvos. Quando você conquistar, pode encontrar um vazio, se Cristo não estiver lá. Queria convidar o louvor a vir à frente. Seja revestido de Cristo, querido. Permita que quando olhe para você, Cristo seja enxergado. Crucifica, queridos. Entrega para Cristo, entrega no altar o seu velho eu. Porque só assim os sonhos de Deus vão passar a ser os seus sonhos. Até então é o seu sonho, ou o sonho da sua família, ou a meta da sua família, que ser médico por muito tempo, até eu descobri que não era o meu sonho, era o sonho da minha mãe. Aí eu parei para pensar, qual que é o meu sonho mesmo? Aí eu queria ser engenheiro eletricista, não passei na prova, fui na prova que me deu abertura, passei para engenharia civil. Deus me deu meu orgulho, porque eu queria passar na federal, eu era todo orgulhoso. No dia que eu fui fazer a prova, queridos, eu não quis estudar,
Meu pai olhou para mim e falou assim: você quer saber qual que é a pior vergonha? O quê? É saber que você não passou para a elétrica, mas também não passou na particular para a civil. Para de ser orgulhoso, vai dar o seu melhor, vai estudar. Ninguém vai te perguntar na engenharia onde você formou, vai perguntar o que você é capaz de fazer. Aí eu fui passei em quinto, tinha 9. Deus me moeu. Tem uma empresa, tem ali, tem frutos. Deus me deu alegria, Deus me deu trabalho, empresa, tem nome no setor elétrico. Mas Deus teve que me moer lá atrás, para eu parar de ser arrogante no meu serviço. Foram dias difíceis. O orgulho nos pega, amados, mas não tem nada a ver com Cristo. Chegar para quem você tem aflição e descobrir que você tem que se abrir e conversar com a pessoa, mói a gente, porque a resposta pode ser inesperada e pode despertar em nós a ira, mas entender que a pessoa pensa assim. A pergunta é: você consegue conviver comigo pensando diferente? Eu consigo conviver com você pensando diferente. Misericórdia do Senhor é a causa pelo qual não somos consumidos. Precisamos ter a nossa natureza transformada. Onde você está, querido, começa a falar com o Senhor. Começa a falar: Jesus, estou aqui. Jesus, eu quero passar pela cruz contigo. Eu quero que o Senhor me represente. Eu quero te identificar. Eu quero me identificar na cruz. Eu preciso morrer para mim mesmo, para as minhas vontades. Eu preciso assumir as responsabilidades e entender que, Senhor, eu preciso me colocar aos teus pés. E se eu não mudar primeiro, ninguém ao meu redor vai mudar. A transformação começa em mim. Eu preciso ser batizado, Senhor Deus. Eu preciso passar por essa imersão. Eu quero ser um com Cristo. Eu quero que quando olhem para mim, enxerguem Jesus. Senhor, eu quero estar contigo até os finais dos meus dias. E que o Senhor seja glorificado. Não importa se vão lembrar o meu nome, se vão saber quem eu fui, mas se souberem quem o Senhor é, e sempre será. Alcancei, combati o bom combate. Ore bareche bara, ore bara chorou cara e xere. Senhor, nós começamos hoje, encerramos 2023 para começar 2024. E o Senhor, Deus, nos promete voltar nosso coração para Ti. Senhor Deus, tirando de nós os excessos. Obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que nos rendendo ao Senhor, sendo batizados em Ti, verdadeiramente seremos livres. Cristo é o centro. Cristo é o centro. É por Ele, é para Ele, que Ele seja glorificado. Senhor, me revista de Ti, para onde eu for, porque aí, Senhor Deus, não há trevas, não há armadilhas e nem artimanhas do inimigo que podem me parar, porque é em nome de Cristo que eu estou indo. Porque é em nome de Ti que eu estou chegando, e é para a Sua vontade, para que o Senhor cresça e que eu diminua. Santificado com Cristo, agora é Cristo e não mais eu. Orebalá, xerê. Crucificado com Cristo, agora é Cristo e não mais eu. Oh,
Querido, eu queria convidar você que entendeu essa mensagem a vir à frente. Eu quero orar por você. Eu quero, querido, nesse momento, orar por você, para que este momento seja um divisor de águas na sua vida. Que em 2024 não sobre nada de você mesmo, apenas de Cristo em você. Que você se torne um com o nosso Senhor. Que Ele alcance sua alma, sua mente. Que Cristo transforme a sua cultura. Que Cristo transforme a sua natureza. Com Cristo, agora é Cristo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. agora vivo, não mais eu. Sabe quando você está sendo transformado? É quando parece que está desconstruindo você. Quando parece que a palavra está tirando partes importantes dos seus alvos e objetivos, ou de como você acredita na sua existência. Quando começa a tirar essas pecinhas, queridos, glória a Deus, é o nascimento de uma nova pessoa. Quando começa a tirar essas coisas, você começa a sentir desvestido de outras coisas, e não sabe mais como as suas estratégias vão funcionar, porque você agora enxerga que elas não têm nada a ver com Cristo. Está começando a transformação, está começando o nascimento de uma nova pessoa. Quando o propósito, Deus começa a sondar e a filtrar e dizer: opa, peraí, eu quero te levar até esse lugar, só que você não entendeu o porquê ainda. Deus me fez assim, queridos, até na minha profissão, porque eu entendi o propósito errado do meu trabalho. Deus aprendeu a colocar no meu coração, Deus me ensinou a colocar no meu coração a forma como conduzir e trabalhar, como olhar para o meu trabalho, qual é o propósito dele, qual é o lugar do meu trabalho na minha vida, quando olhar para a minha esposa e qual é o propósito dela, qual é o lugar dela na minha vida, olhar para a minha filha e dizer para que ela existe, qual é o propósito dela e qual é o lugar dela na minha vida, da minha casa, qual é o meu propósito, qual é o meu lugar no reino. Como é que isso faz sentido? Cecília, adora o Senhor, querido. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, agora eu vivo, não mais eu.
e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo teu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos. Queridos, os irmãos. Deus me deu tanta coisa para ministrar, mas algo se resume aqui para você, querido. Se posicione, abandone os argumentos, aprenda a falar, a conversar, a resolver. Saia do lugar da prisão da sua mente e da sua alma. Se posicione. Deus está esperando uma resposta de alguns irmãos. Se posicione. Deus foi até a cruz por você, querido, mas Ele te deu a liberdade de decidir escolher. Senão era escravidão. Então, em sua liberdade, você precisa decidir. Ninguém vai decidir por você. Colocar o coração no lugar, colocar a sua submissão a quem realmente merece e é o único digno da sua submissão, e permitir que Deus complete a obra dele na sua vida, que você seja batizado em Cristo. Senhor Deus, eu entrego a vida dos amados que vieram à frente aqui agora, que eles nunca mais sejam os mesmos, que aonde forem, Senhor Deus, que o Teu Espírito manifeste poder e autoridade, que cumpra um propósito do Senhor sobre eles, que aonde forem, Senhor Deus, que a unção e a presença do Senhor gere transformação em vida, que o testemunho deles, Senhor Deus, seja mais eficiente, seja mais, Senhor Deus, preciso, e traga luz, Senhor Deus, sobre aonde eles estão e qual a missão deles, que eles cumpram o propósito do Senhor em suas vidas. Oh, aqueles que estão cansados, Senhor Deus, mostre para eles o motivo do cansaço, mostre a verdade sobre o cansaço, e Senhor Deus, trate as suas emoções. Aqueles que estão caminhando com medo e com dúvidas, Senhor Deus, traga luz ao seu coração, e que eles aprendam a se submeter e andar diante da Tua palavra,
Senhor Deus, estabeleça a tua igreja, Deus. Senhor Deus, que a igreja da Rocha seja a primeira de muitas a se posicionar ao entendimento do discipulado, ao entendimento, Senhor Deus, de quem é Cristo na vida deles e quem eles são em Cristo. Que a sua identidade seja restaurada em Cristo, seja firme e que eles sejam como flechas precisas, cumprindo a sua missão e alcançando, Deus, o propósito que o Senhor os destinou. Que eu me consagro com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de Queridos, todos os gostaria de convidar todos a vir à frente para encerrarmos o culto como uma família que somos. Senhor, que venha 2024, estamos revestidos, preparados. Glória a Deus. Vire para o irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão, o Espírito do Senhor está sobre você, que você seja revestido de Cristo, batizado em Cristo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que Ele te dê a paz, que a misericórdia, que Ele faça resplandecer sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te levante o seu rosto e te dê a paz, que o amor de Deus o Pai, a paz e a graça, o consolo do Espírito Santo esteja sobre você e com os nossos irmãos no Pantanal, em Rondonópolis, em Chapada, em todo o Mato Grosso e no Amazonas. Vá em paz, meu querido. Tenha uma semana de vitória abençoada, transbordante. Aleluia! Cheia! Eu diminua,